Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. A nossa aula mentoria, ela está sendo gravada e aqui nós somos pontuais. Eu tenho bastante conteúdo para passar para vocês nessa noite de hoje e eu quero realmente, né, que nós possamos ser bastante pontuais para poder começar e compartilhar tudo que nós temos para trazer nessa noite. Então, eu estou aqui mais uma vez ao vivo com vocês e vamos falar o que nos aguarda, o que aguardar dessa aula mentoria. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer, com certeza. Gratidão, gratidão a cada um de vocês que permitiram que essa aula mentoria acontecesse com as respostas que vocês trouxeram lá no questionário. Por que que nós enviamos tantos questionários? Para que eu possa entender um pouco mais do dia a dia do dono de empresa, quais são os perrengues que vocês enfrentam lá no dia a dia de vocês, quais são os desejos, quais são os sonhos, o que é que está acontecendo. Então, é por isso que a gente coloca todas aquelas perguntas no questionário. Eu sei que às vezes a gente está na correria, está apagando incêndio e ainda a Carmen pede para responder o questionário. Tenho certeza de que foi super importante. Essas respostas não só permitiram esta aula aqui acontecer com base nas respostas de vocês, como também ela vai ser o alicerce. Essas respostas serão o alicerce do meu novo projeto. Eu vou contar um pouco mais para vocês depois. Não é curso, não é palestra, não é treinamento, é um novo projeto que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas isso eu vou contar depois, mas eu quero que vocês tenham a certeza de que vocês fizeram parte, né, do alicerce mesmo, né, do nascimento desse projeto e muito conteúdo aqui para a nossa aula de hoje. Mas eu estou aqui pensando, será que todo mundo que está aqui na aula me conhece? Porque às vezes eu acho que eu sou tão conhecida que todo mundo se inscreveu na aula porque já me conhece. O meu nome é Carmen e eu ajudo donos de empresa. Eu ajudo donos de empresa a ter uma equipe que gera lucro e que faz a sua empresa crescer mesmo quando ele não está lá. Eu sei que talvez você esteja pensando, isso é impossível, né? Teve até uma pessoa que respondeu assim que as coisas parecem ser fáceis demais. Não é que são fáceis, é que elas são possíveis, entende? Fácil. Nada é fácil, né? Talvez receber o Bolsa Família seja um pouco mais fácil, mas quando a gente quer trabalhar, construir, fazer a diferença no mundo, nada é tão fácil. Mas sim é possível. É possível se você abrir um pouco a tua mente para que você possa enxergar a tua empresa com outros olhos, enxergar qual é o teu papel aqui, ó, como diretor da empresa, de que forma que você está dirigindo a sua empresa hoje. E sempre para provar que é possível ter uma equipe fazendo sua empresa crescer, mesmo sem você estar lá, para que você não precise acreditar em mim, eu vou te apresentar apenas alguns dos muitos alunos que eu tenho que tiveram este resultado. Estou em Madrid, graças a Carmen Vera, e estou de férias. Nunca tinha tirado férias. Eu tinha um faturamento mensal de 60 mil reais. Hoje eu faturo em média de 350 mil mensal. Se eu precisar, eu tiro 3 vezes férias no ano. A gente tinha um faturamento aí de 40 mil reais por mês. Hoje, a gente fatura de 400 a 500 mil reais por mês. E eu tô tirando 2 férias por ano. E eu tô aqui, tá funcionando tudo bem na minha empresa. Aumento de faturamento de 47 mil para 108 mil. 30 dias tirando 10 dias no ano, foi muito bom. Fizemos 3 viagens no ano, foi maravilhoso. A empresa andou muito bem sem a gente e lucro tem. Só com as suas políticas, 42%. Então, nosso faturamento aumentou 6, 7 vezes mais. E hoje, pela primeira vez, uma semana fora da empresa. Eu posso dizer hoje em dia que a gente tem um lucro mais ou menos de 40% devido a essas mudanças. As meninas venderam mais do que quando eu estava. Depois disso, eu consegui viajar mais 2 vezes. Eu tô de janeiro para cá.
nós estamos em agosto. Já tenho mais liberdade, já tenho mais qualidade de vida e já tenho mais lucro. Voltei de lá, nós fomos fazer um cruzeiro, eu, a Selma. Então, assim, a gente teve mais tempo para passear, por quê? Porque nós organizamos a empresa. Assim, em termos de crescimento, a mudança foi de uns 80%. Eu nunca tinha conseguido tirar férias de 30 dias. Esse ano eu tirei férias de 30 dias. Em 3 meses, nós tivemos um crescimento, Carmen, de 30%. Isso é muito para a minha empresa. E é verdade. E é possível. É possível você ter essa equipe gerando lucro. Hoje eu vou te mostrar muitos dos pontos cegos que talvez você esteja passando por eles. Talvez você não esteja enxergando a sua saída. Eu li todos os questionários, pelo menos os que chegaram, né? Até hoje à tarde eu ainda estava lendo. Até por volta de umas 5 e pouco eu ainda li todos os questionários que vieram. E eu vi as dificuldades que vocês passam. Então, eu quero mostrar para vocês alguns dos pontos cegos que hoje vocês estão passando, né? E que talvez não encontrem saída, mas que sim, tem uma saída e que sim, é possível ter essa equipe. Talvez você precise mudar um pouco, talvez você precise assumir uma postura de dono de empresa. Talvez você precise passar a dirigir de fato a tua empresa. É que muitas vezes a gente abre uma empresa e já entra no operacional para trabalhar. E quem diz que depois a gente consegue sair desse operacional, não é mesmo? Às vezes a gente contrata um monte de parentes. Teve uma pessoa, não sei se ela está aqui na aula com a gente, né? Mas que ela respondeu o questionário e ela falou assim: meu irmão, ele só chega atrasado. Gente, isso é o de menos. Você vai ver o que acontece se a sua empresa começar a dar certo, crescer e o teu irmão achar que foi ele que enriqueceu você. Ele que só chega atrasado. É complicado ter uma empresa com parentes. Isso até funciona quando você está lá de uniforme, ombro no ombro, trabalhando, né, junto com todas as pessoas. Mas quando a tua empresa começa a crescer e você passa de fato a dirigir a tua empresa, daí as coisas são bem diferentes. Aí as coisas mudam de figura quando isso acontece. Porque aí eles começam a te olhar do tipo, nossa, mas você é meu irmão e agora você tá só viajando, e por que não? Você que está aqui me ouvindo, você já parou para pensar que nenhum de vocês, e eu tenho certeza, tem vergonha de trabalhar de sábado, de domingo, trabalhar à noite? Mas eu tenho certeza que se eu te chamar para ir no cinema na segunda-feira à tarde, lá no shopping, como é que você vai se sentir? Você vai falar assim: nossa, mas segunda-feira? Segunda-feira é dia de trabalhar. O que é que as pessoas vão pensar? O que vai acontecer se eu encontrar alguém? Como é que vai ser se de repente eu encontro algum parente, algum amigo? Será que eles vão achar que a minha empresa quebrou? Não. Eles vão entender que você é o dono. E sendo dono, você não tem horário para sair, nem para entrar. Tem dono de empresa que usa uniforme. E quando eu escrevo no meu Instagram que não tem necessidade de usar uniforme, eles vão lá e escrevem, mas eu uso e tenho muito orgulho. Gente, tá tudo bem você ter muito orgulho. O que não está tudo bem é você estar no operacional. O problema é que você usa o uniforme porque você faz parte da operação. Ah, mas o dono da van usa. O dono da van é milionário, ele faz o que ele bem entende. Fala sério, né, gente? E o pessoal escreve isso. Ah, mas o João Abide usa, o dono da van usa. Gente, para. Para. Ah, mas eu trabalhei numa multinacional e o diretor usava. O diretor é empregado. Você é o dono, você é o dono. E por que eu estou trazendo tudo isto? Porque são pontos cegos que eu vi lá no questionário de vocês. Eu vou mostrar um pouco mais sobre a pesquisa que vocês responderam, né? E que foi justamente o que permitiu que este evento, né, essa mentoria Estou em acontecesse. Então, as principais dúvidas que vocês nos trouxeram.
35% fala sobre como achar gente boa. E eu digo a vocês, qual é a metodologia que vocês estão seguindo para achar gente boa? Muitas vezes, ao procurar gente boa, o dono de empresa acaba contratando amigos, parentes, clientes, ou simplesmente faz aquela entrevista do tipo: Ah, você pode começar amanhã? Ah, eu posso. Então tá bom. Ó, aqui na empresa a gente paga isso, faz assim, faz assim, faz assado, funciona assim. Você aceita? Aceito. Ah, você sabe Excel? Você sabe mexer na máquina? Você sabe fazer? E a pessoa diz que sim. Então, à medida que eu estou trazendo as principais dúvidas, eu já estou aqui te dando alternativas. O primeiro ponto é você fazer uma contratação lenta, fazer uma contratação devagar. Carmen, mas eu preciso muito de gente. Minha mãe sempre dizia que devagar também é pressa. Então toma muito cuidado com isso, porque às vezes você precisa de gente. Vai lá, contrata na correria. E depois o que é que acontece? Contrata na correria, não dá certo, essa pessoa dá nó em pingo d'água, aí traz todos os problemas que vocês nos falaram. Primeiro passo, o que é que essa pessoa vai fazer na tua empresa? Você tem que ter escrito exatamente o que é que ela vai fazer na tua empresa. Você precisa saber para que depois você possa procurar e procurar onde? Em todo lugar. Por menor que seja a sua cidade, tem grupos de Facebook que são grupos de emprego. Carmen, ninguém mais usa o Facebook. Você que pensa, eu uso. E lá tem todos os grupos de emprego. LinkedIn, você precisa divulgar a sua vaga de forma absurda, para então você começar a separar o joio do trigo. Uma das principais reclamações que vocês fizeram é que o empregado não tem iniciativa, que o empregado não faz isso, não faz... Tá bom. Como que você selecionou ele? Primeira coisa que eu faço para alguém trabalhar comigo é colocar uma barreira. A pessoa mandou o currículo, eu já peço um vídeo. Um vídeo de 20 segundos, no máximo 1 minuto, onde a pessoa vai me convencer do porquê ela quer trabalhar comigo. Carmen, mas ninguém vai mandar vídeo. Aham. 98% não vão. Então, para você receber 2 vídeos, você tem que ter 100 currículos. E dessa forma, você já separa aquelas pessoas que falam assim: ai, mas eu não vou trabalhar por causa que acho que eu vou mandar vídeo, que besteira. Quem ela pensa que é para me pedir um vídeo? Pois é. Pois é, esse é o ponto que você contrata sem colocar os obstáculos, simplesmente fazendo perguntas cuja resposta é sim ou não. Você mais fala do que pergunta, não é mesmo? E aí a pessoa não dá certo. Carmen, mas não tem nem gente para contratar. Vai atrás. Já fez cartazes? Colocou cartazes em igrejas, mercado, escola, farmácia. Colou pelo menos 100 cartazes? Colocou em todos os grupos dentro do Facebook? Pediu ajuda para fazer as divulgações? Divulgou em cursos técnicos como Senai ou até mesmo em faculdades, dependendo do que se trata a vaga? Dono de empresa, vamos falar sério. Muitas vezes a gente reclama da situação, mas a gente tá meio Horácio, né? Lembram do Horácio da Turma da Mônica? Quem lembra? Bracinho, né? Carmen, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Ok, então fica aquela círculo vicioso. Eu não tenho tempo para contratar e eu tenho que fazer o serviço. Eu tenho que fazer o serviço, eu não tenho tempo para contratar. Eu não tenho tempo para contratar, eu tenho que fazer o serviço. E aí vocês ficam trazendo um monte de parentes, amigos e até clientes para sua empresa. Cuidado com isso. O segundo ponto da pesquisa falava a respeito de treinar e delegar. Onde que está a falha de treinar e delegar? Às vezes, você não tem a clareza daquilo que ele precisa fazer. Se você não descreveu todas as atividades que ele tem para fazer na sua empresa, se você não tem processos claros de como é que elas são feitas, como é que você vai treinar?
Nem eu não conseguiria treinar uma pessoa se eu não souber para que eu estou treinando. E aqui eu vou te dar o pulo do gato. Teu papel não é treinar pessoas. Teu papel é treinar pessoas a treinarem pessoas. As pessoas que trabalham com você, elas precisam entender que elas vão treinar as próximas pessoas que serão contratadas. Então, tudo aquilo que você ensina ela a fazer, você já vai e pede para a pessoa fazer um processo daquilo. Entendeu? Entendi. Funcionou? Funcionou. Ok, faz um processo. Entende? E para que esses processos? Para que depois esses processos possam ser usados para que eles possam treinar outras pessoas. Vamos lá? Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Aqui é um compilado das principais dúvidas que vocês trouxeram lá no questionário. Então, às vezes você não fez pergunta nenhuma, mas eu quero que você leve um montão de respostas daqui. Outro ponto, né, que vocês trouxeram, sair do operacional. Você já parou para fazer uma lista de todas as atividades que te mantêm no operacional? Carmen, eu não tenho tempo. Dono de empresa, vamos parar com isso. Você precisa fazer a lista de todas as atividades que sim te mantêm no operacional. E então você vai fazer uma coluna e me dizer qual é o nível de complexidade dessas atividades. E se sim, você só fica no caixa, fica fazendo coisas do tipo bem simples que qualquer estagiário poderia fazer, você está jogando dinheiro no lixo. Entende? Vou reduzir seu salário, isso sim. E o primeiro ponto é você enxergar aquilo que você precisa mudar. Nós podemos mudar qualquer coisa que a gente queira na nossa vida, mas a gente precisa enxergar o que é que nós de fato queremos mudar. E quando você entende que você passa a maior parte do seu tempo fazendo atividades simples que um ajudante, um estagiário poderia fazer, a coisa muda de figura. E até uma pessoa escreveu assim: Mas Carmen, como eu vou saber se eles vão fazer bem ou melhor do que eu? Ué, quem contratou? Quem treinou, isso está em suas mãos, não é nas minhas. A resposta dessa pergunta está lá nas suas mãos. E, não menos importante, mas aqui a motivação do time, a qualidade de entrega. E aqui eu tenho um ponto que eu quero trazer para vocês. Motivação do time. Qualidade de entrega é fácil de entender. Tá lá na política, né, de qualidade, ou é conforme ou é não conforme, ou tem reclamação de cliente ou não tem reclamação de cliente. Mas motivação do time? Donos de empresa, vocês acreditam mesmo que vocês podem motivar alguém? Você acha que se você dá lá uma pilha de dinheiro para essa pessoa, ela vai estar motivada? Será? Por quanto tempo ela vai estar motivada? Até o que acontecer, né? Então, essa questão da motivação do time, isso é interno, é intrínseco, depende de cada pessoa. Eu, quando eu trabalhava de empregada, eu já fui empregada várias vezes na minha vida, se tinha uma coisa que me motivava é quando me dava um trabalho difícil. Meu chefe me chamava na sexta-feira e falava assim, era uma multinacional francesa, e ele dizia assim: Carmen, eu confio em você e só você vai conseguir resolver. Jesus amado, eu saía correndo para fazer, trabalhava de sábado, de domingo, sem ninguém pedir. Porque eu vivia em desafio comigo mesma e na segunda-feira eu queria levar tudo muito pronto. Então, não era para eu ter feito isso, mas eu acredito que ele sabia que eu ia fazer isto, porque eu me automotivo com desafios. E quanto maior é o perrengue, quanto maior é a dificuldade, mais me motiva. Existem outros pontos também que me motivam, que estão alinhados com os meus valores. Se tem uma coisa que me motiva é quando eu escuto os meus alunos falando dos resultados que eles têm. Alunos que às vezes não tiram férias há mais de 30 anos e de repente conseguem tirar férias. Isso para mim me motiva. Agora, você entende que motivação é muito particular? Não cabe a você, dono de empresa,
focar na motivação de cada pessoa. Às vezes a pessoa está lá totalmente desmotivada e você não tem nada a ver com isso. Às vezes ela brigou na casa dela, brigou com a família, brigou com o namorado, tirou uma nota baixa na faculdade. Não é contigo. Não é contigo. Você não tem esse poder todo, entende? Então, aqui nós vamos falar da parte que você, dono de empresa, tem o poder de mudança. Tá fazendo sentido, pessoal? Fazendo sentido? É isto, estão anotando, porque ó, nós fizemos a pesquisa e eu estou te trazendo os resultados. Aqui nós vamos falar das principais dificuldades do dono. O que é que vocês trouxeram? E o que ganhou aqui a maior fatia, separar liderança e amizade. E aí eu falo para você, ó, vou pôr até a mão aqui embaixo do queixo. Falar sério, dono de empresa. Quem é que tem que separar? É você. É você. Você tem ideia do que pode acontecer se você estiver num grupo de WhatsApp com celulares particulares da sua equipe? Nem gestores, nem coordenadores, nem gerentes devem estar em grupo de WhatsApp com o celular particular das pessoas. Carmen, mas eu tô lá só para espionar. Aham, ridículo. Não faça isso. Isso pode trazer sérios problemas para você na justiça. Você pode ter amizade com as pessoas que trabalham com você e tá tudo bem. O que você não pode é confundir as coisas. Eles nunca vão ser responsáveis pelos problemas da sua empresa. Tem dono de empresa que chega para o empregado e começa a chorar, reclamar, trazer todos os seus problemas. O empregado já tem os dele, ele já tem o que fazer, ele já tem os seus próprios perrengues. E aí você vem e ainda traz os seus também. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Teus empregados são teus empregados e você precisa respeitar isto. Não adianta você querer se meter no chope de sexta-feira deles. É deles. Não se mete. É deles. Carmen, mas e de vez em quando? De vez em quando tudo bem, fica até bacana, mas você está o tempo todo se envolvendo ou ouvindo histórias particulares. Não faz sentido. Não faz sentido. As pessoas virem o tempo todo, tá te trazendo coisas e depois elas podem simplesmente acreditar que essa amizade pode lhe fornecer alguns favores. Carmen, mas então eu não posso ser amigo de ninguém? Claro que você pode ser amigo, mas você tem que ter um limite com todo tipo de amizade que você tenha, não só com seus empregados. Seus amigos também não são depósito de problema, né? Fala sério. Eu tenho muitas amigas, muitos amigos que não trabalham comigo. E eu também não vou ficar indo lá para usar de ombro. Isso se chama terapia. Já pensou em fazer uma? Eu faço e é muito bom. Então, não é uma questão somente de quem trabalha com você, é uma questão que não fique desaguando tudo aquilo que você pensa, brigou com a esposa, com o marido, sai contando para todo mundo. É desse tipo de coisa que eu tô te falando, entende? Não tem sentido. Depois você faz as pazes, aí você nem lembra de contar, aí a pessoa acha que você está separada ainda, sabe? Coisas assim. Isso não leva nada a parte alguma. Ficar reproduzindo as coisas não vai ser uma alternativa, não vai ser a solução. E eu fiquei surpresa que esse foi um dos itens mais votados. Algo que depende única e exclusivamente de você, dono de empresa, de você. Entende isso? Não depende de mais ninguém, de mais ninguém. E foi o ponto mais votado. Segundo ponto, confiar no empregado fazendo igual ou melhor. Quem contratou esse empregado? Não foi você? Mas o que acontece é que muitos donos de empresa têm ciúmes do trabalho.
Eu me lembro do esposo de uma aluna minha que ele atuava como mecânico, eles tinham uma confecção lá no sul do país e ele era mecânico de máquinas especializadas, umas máquinas importadas que custaram caríssimo. Ele chegava a sair de manhã lá de Santa Catarina, vir para São Paulo e voltar no mesmo dia. Ele tinha que visitar algum cliente, comprar alguma coisa, visitar um fornecedor. Ele fazia um bate e volta para São Paulo. Por quê? Porque ele não confiava em ninguém. Um dia eu cheguei junto com ele e falei: escuta, desse jeito, como é que a empresa vai crescer? Onde você aprendeu a ser mecânico? E ele me disse: ah, na empresa anterior onde eu trabalhava. Eu falei: ah, tá. E o dono da empresa onde você trabalhava, ele não era mecânico? Não, não era. Eu falei: tá. E ele deixava você mexer nas máquinas? Deixava. Eu falei: e as mesmas máquinas que você tem hoje? É. Eu falei: ué, se você trabalhava de empregado, mexia nas máquinas, por que que seu empregado também não pode mexer? Parece que, tipo, uma chavinha mudou na cabeça dele. Espero que mude essa chavinha na sua cabeça agora também, né? E ele começou a treinar os mecânicos para mexerem nas máquinas, mas ele treinou os mecânicos. Ele não ficou entrando em conflito do tipo: eu sabia que você não ia fazer tão bem, eu tinha certeza, porque esse é o problema. É quando começa a acontecer esse desafio, esse desafio. Eu tinha certeza de que você não faz tão bem quanto eu, né? Então, aí é que dá o problema. Quando você entender que o teu papel não é fazer, mas sim treinar, e se você não está treinando, você não está tendo sucesso no teu papel, você está falhando no teu cargo. Se você não entender isso, as coisas não vão caminhar, ok? Pessoal, eu estou trazendo aqui as dúvidas e trazendo as reflexões para vocês das principais dúvidas que vocês trouxeram lá no questionário. E aqui, o próximo ponto é organizar processos. O problema é que você quer organizar os processos, não é você quem deve organizar os processos. Quem organiza os processos é quem faz os processos. Outra chave para você virar: quem faz os processos é quem deve organizar, quem faz os processos é quem deve escrever. Muitas vezes o dono fica quebrando a cabeça, ou então contrata um engenheiro de Harvard para que ele venha fazer os processos e depois quer colocar a goela abaixo dos operadores todos os processos. Gente, acredite em mim, acredite em quem orienta dono de empresa há mais de 30 anos. Acredite numa dona de empresa que fazia tudo errado e aprendeu, como diria Winston Churchill, aprendeu a sangue, suor e lágrimas. Não sei medir se foi mais sangue, mais suor ou mais lágrimas, mas tinha muito dos três. Então, acredite, isso não vai funcionar. Pegar processos, pegar regras, trazer e colocar a goela abaixo, assinem aqui, não muda ninguém. Nós queremos transformar pessoas. Eu sou da área de transformação de pessoas. Pessoas, elas não mudam, né? Objetos mudam. Eu tiro esse copo daqui e coloco aqui. Mudei esse objeto de lugar. Pessoas são transformadas. E para que você possa organizar esses processos, você precisa fazer essa transformação nas pessoas, porque são elas quem vão escrever. E não adianta você pedir para escrever e falar: tá tudo errado. Isso não vai funcionar. O que funciona é: ficou muito bom, agora nós precisamos acrescentar isto, isto, isto. Aí funciona, ok? E aqui, o quarto e não menos importante: o dono de empresa tem muita dificuldade de onde buscar informações para se estruturar. E eu te falo, né? A quantidade de informações gratuitas que eu entrego para todos vocês é muito alta, como essa aula mentoria, né? E várias lives e processos e projetos e e-books. Mas muitas vezes o dono de empresa não dá devida atenção.
Porque, é de graça, então não tem valor. Gente, eu tô aqui da mesma forma que eu fico com os meus alunos mentorados que me pagam R$ 30.000 para serem meus mentorados. Da mesma forma, na mesma sala, na mesma cadeira, na mesma praça, né? Agora já entreguei a idade, mas tudo bem. Então, eu tô aqui com o mesmo carinho, da mesma forma. Tô te trazendo a informação, mas se você não pegar essa informação e colocar em prática, não vai funcionar. E esse é meu objetivo para essa aula, que você tenha informações para que você possa virar uma chavinha no teu cérebro, virar um pouco o teu mindsetting, ok? Terceiro ponto, e eu separei 4 pontos. Aqui são os problemas principais. 37% é falta de iniciativa da equipe. E aí eu pergunto, quem é que contratou essa equipe? Nós não sabemos quem é que contratou essa equipe. Quem foi? Uma equipe que não tem iniciativa. E é por isso que, quando nós falamos de iniciativa da equipe, eu sempre gosto de fazer um processo de contratação com vários desafios. Eu começo lá pedindo vídeo. 95% não mando vídeo e tá tudo bem. Muitos acabam desistindo no caminho, porque eu vou passando outras tarefas também. Carmen, tarefas, elas nem foram contratadas? Sim, eu quero que elas entendam do meu negócio, da minha empresa, eu quero conhecer as redes sociais, eu quero fazer entrevista, eu quero fazer testes. Testes não são dias de teste que você bota a pessoa lá para trabalhar e não funciona. Isso gera vínculo trabalhista. Teste começa às 2 da tarde e termina às 3h30, termina às 4. Ele não vai produzir nada para você, mas você vai conseguir avaliar essa pessoa. Tudo isso antes de contratar essa pessoa. Entenda o seguinte: a pessoa tem que ter iniciativa na vida dela, entende? Você contrata uma pessoa que nem estudar estudou. Você contrata uma pessoa que não procura um curso sequer. Você fala assim: mas você nunca fez curso? Eu não tenho dinheiro. Você contrata uma pessoa que é vítima da sociedade. E depois você quer que ela tenha iniciativa. Se a pessoa não investe, se ela não faz curso, se ela não se aprimora, e pense: você é essa pessoa? Você busca essas informações? Se está aqui, é porque busca, entende? Não dá para você contratar uma pessoa que nunca teve iniciativa na vida dela. Gente, eu entrevistei uma vez um rapaz, 24 anos, 4 filhos, 4. Um filho em cada estado do Brasil. E aí eu pergunto para vocês, fugindo de pagar pensão, sim ou não? Com certeza, né? 24 anos, 4 filhos. Imagina. Ele não conseguia apresentar nem o documento de todos os filhos. E ele, eu não sei se ele era ingênuo ou o que ele era, sem noção só. Ele chegou a mandar o print pra gente de uma conversa que ele teve com a mãe de um dos filhos. Ele falava assim: Pô, mulher, eu preciso do emprego. Se você não mandar os documentos da filha, eu vou fazer o quê? E a mulher dele respondeu: Faz o que você me mandou fazer. E escreveu em letras maiúsculas: Se vira. Entende? Vamos falar sério. Quanto tempo você se dedica para contratar alguém? Se essa pessoa nunca teve uma iniciativa, uma vez eu contratei uma menina incrível, a Jéssica. Ela tinha 17 anos, ela ia ser estagiária e ela tinha um currículo de 2 páginas. Com 17 anos, ela cuidava de cachorro de não sei quem, ela cuidava do neném da vizinha dela, ela fazia parte dos voluntários do Exuá, lá da igreja católica, do grupo católico que ela fazia parte, ela fazia aula de violão, ela participava da feirinha, né? A feirinha dos cachorros abandonados lá. Então, ela fazia um monte de atividades. Ela também era, como é que fala? Ela trabalhava de freelance, nem existe freelance no Brasil. Freelance lá no recreações infantis que tinha, sabe, de festa de aniversário, assim, ela cuidava das crianças. Gente, essa menina tem iniciativa ou não tem?
Você acha que quando eu a trouxe para minha empresa, ela tinha iniciativa ou não tinha? Ela nem tinha completado 17 anos e ela era um espetáculo. Carmen, ela tá com você até hoje? Não, hoje ela é diretora de recursos humanos da Coca-Cola. Eu tenho muito orgulho dessa menina. Ela ficou 4 anos comigo. E enquanto ela esteve comigo, ela fez minha empresa crescer. Entenda, um dia seus empregados vão sair. Eu não sei quanto tempo eles vão ficar. Eu tive pessoas que trabalharam comigo 6 anos, 8 anos, 10 anos, e tá tudo bem. E tá tudo bem. O importante é que quando eles estejam, os processos estejam claros. Para quê? Para que você possa sair do operacional, que é a segunda maior dor do dono de empresa que preencheu o questionário. Então, 37% é falta de iniciativa da equipe, mas me perdoa. Você não soube exatamente como fazer a contratação, você não avaliou os pontos de iniciativa. E quem quer sair do operacional, eu já te dei a dica. Enxergue de frente, ponto a ponto, o que é que te mantém nesse operacional, sabe? Vai lá e olha, vai lá e confronta o que é que te mantém no operacional. E comece a treinar pessoas para fazer essas atividades e comece a delegar. E delegar não é delargar, ok? Confiar anda junto com conferir. Confiar, conferir, confiar, conferir. Delegar não é delargar, lembre-se disso. 20% profissionais qualificados que queiram crescer. Profissionais qualificados, eles investiram na sua qualificação. Eles custam mais caro que os profissionais desqualificados, ok? Quando você tem uma empresa com processos claros, você não precisa de tantos profissionais qualificados, você precisa de alguns profissionais qualificados e algumas pessoas para tocar o dia a dia. Tô ficando sem voz já. A aula mal começou, eu já tô ficando sem voz. Quem é meu aluno já sabe que eu falo muito. Aí tem tudo que eu preciso aqui, meu chazinho. Hum, já melhorou. Quanto mais você tem processos, menos pessoas qualificadas você precisa. Por quê? Vou te dar um exemplo. Um cliente que nós tínhamos, a fábrica da Calói, ela ficava aqui ao lado da minha cidade. E hoje eles estão na Zona Franca de Manaus. Toda vez que era Dia das Crianças e Natal, eles dobravam a quantidade de empregados que eles tinham. Eles tinham, em média, 100 empregados. Nessa época, eles passavam a ter 200, colocavam temporários. Esses empregados entravam e eles tinham 3 dias para serem treinados e já começar na operação. Por que que isso era fácil? Porque eles tinham processos, entende? Por que que você tem tanta dificuldade de encontrar profissionais qualificados? Uma, qualificação, se ele investiu, ele quer receber, ok? Duas, talvez você não precise que todos os profissionais da sua empresa sejam qualificados. Talvez você precise de alguns que não queira crescer. E tá tudo bem. Tem pessoas que querem crescer, são super bem-vindas, vão ser desenvolvidas, vão ser transformadas em líderes. E tem pessoas que não querem crescer e preferem carregar o piano. Tem gente que não gosta de ter responsabilidade com outra pessoa, que não gosta de ser responsável pela equipe. E tá tudo bem. Tem pessoas que são mais introspectivas, que são mais pé de boi para trabalhar. Tem pessoas que não têm jeito com as outras pessoas. Carmen, mas todo mundo tem jeito nessa vida, se quiser, se quiser, né? Então, todos os anos eu faço aqui o nosso programa de liderança, que é o Self Leader. Eu tô vendo aqui alguns rostinhos de pessoas que, inclusive, já participaram, né? Como a Miriam e outros rostinhos mais. E lá nós falamos bastante de liderança, bastante. Mas é importante, né? A pessoa ter ciência que ela busca porque ela quer crescer. Você nunca vai conseguir fazer alguém que não quer crescer, crescer. É uma opção. O crescimento é algo que a fechadura fica por dentro,
A pessoa tem que tomar essa decisão. E para isso, ela tem que sentir que crescer é um ambiente seguro. Às vezes, o dono de empresa, ele vai lá e promove o empregado, mas na primeira besteira que ele faz, ele vai lá e faz um escândalo. Crescer precisa ser seguro, ok? E aqui, 16% dos empregados se perdem na função. Se perdem como? Se perdem como? Aqui é o dono que já contratou errado, que já não fez a descrição das atividades antes da pessoa começar, que não planejou os 90 dias do período de experiência antes da pessoa começar. Porque os 90 dias tem que ser planejado. O que é que ele vai aprender na primeira semana? Aprendeu? Tchum, 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 cheque. Segunda semana, aprendeu? Cheque. Aprendeu? Cheque. Até que dá os 45 dias e você toma a decisão se ele vai ser promovido ou se ele não vai ser promovido para o segundo período. É que vocês entregam as pessoas assim, elas vão ficar perdidas mesmo. E gente perdida é dinheiro perdido na mesa. Entende isso? Então, são vocês, mais uma vez, que vão precisar fazer essa transformação e passar por ela. Eu entendo que ninguém te ensinou, mas é possível aprender. E eu te mostrei, meus alunos, que sim, é possível aprender. E aí, nós fizemos aqui o levantamento dos maiores desejos. E nós temos aqui, ó, 68% que querem liberdade. 37 fala sobre liberdade para ter tempo com a família, certo? E 31 fala de liberdade geográfica, poder viajar para onde quiser, para onde quiser. Eu mesma, por 2 vezes, eu fiquei 3 meses na Nova Zelândia, e Nova Zelândia é longe a beça, né? Para quem não sabe, é lá perto da Austrália, né? É lá na Oceania. Então, quando eu ia dormir na Nova Zelândia, as pessoas no Brasil estavam acordando. E aí eu já estava indo dormir no final desse dia mesmo em que elas estavam ainda acordando. E elas ficavam mandando mensagens de bom dia, não sei o que. E eu desligava o celular, dormia. Quando eu acordava, os perrengues já tinham acontecido, as soluções já tinham acontecido, os problemas já tinham acontecido e cada um fez o que achou que deveria estar sendo feito, mas eu não tinha alcance. Quando eu acordava, já estava tudo resolvido. Bem resolvido? Talvez. Mal resolvido? Talvez, né? O que eu sei é que a minha empresa aumentou o faturamento em 37% enquanto eu estava fora. O que eu sei é que as pessoas viam no Instagram, né, lá na Nova Zelândia, o pessoal via, às vezes eu estava fazendo algum curso, tal, que eu estava em live, e eles vinham na minha sala assim, como é que você está em live e que você está aqui? Então, minha equipe que me coloca em live. E aí a minha equipe me colocava em live, e na verdade eu estava aqui, mas a minha equipe me colocava em live. Você tem uma equipe assim? Você consegue ficar 3 meses fora, em outro país, distante? Entende? Liberdade geográfica é muito bom. Carmen, mas você fala isso porque você trabalha no online. Não é verdade. Eu falo isto porque a minha equipe está fazendo o que precisa ser feito. Cada um tem a sua atividade. Semana que vem eu estou em San Diego. Eu vou fazer um treinamento na área de física quântica. Eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso investir em mim. Às vezes eu chamo o dono de empresa para fazer um treinamento de liderança, ele fala: ah, não, não posso, são 3 dias, não posso ficar fora, como é que eu faço? Eu tô indo até San Diego, na Califórnia, para fazer. E eu te garanto que não é nada barato. Dono de empresa, essa liberdade geográfica, ela pode acontecer. Mas a sua empresa, ela vai funcionar sem você, mas ela não vai funcionar sem ter pessoas responsáveis dentro dela. Você precisa de ter pessoas responsáveis. Não adianta você ter se preparado para ser um líder, você ser um faixa preta, se na sua empresa você só contrata a faixa branca.
Se a sua empresa está cheia de ajudante, ajudante ajuda, entende? Ajudante não vai te substituir. E é por isso que vocês falam em relação a esse tipo de assunto, de que tem problemas com os empregados e coisas assim. Porque muitas vezes eles não têm iniciativa, porque são todos ajudantes. É tudo ajudante, assistente administrativo, é tudo gente começando. Gente começando é gente começando. Gente começando são pessoas que você precisa o tempo todo sentar, se dedicar, orientar, corrigir. Olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui não podia ter sido feito. E isso é ajudante e assistente administrativo. E tá tudo bem. Um dia essas pessoas vão poder te trazer essa liberdade se você as treinar, ok? Então, veja só, o sonho de 68% de vocês é ter mais tempo e ter essa liberdade, né? 17% fala muito sobre processos, os processos fluindo e acontecendo, e eu te pergunto quanto tempo você tem se dedicado a esses processos? Isso é importante. 15% fala sobre a expansão de negócios. E fique tranquilo, porque esse aqui é o último gráfico que eu estou mostrando para vocês. São 4 gráficos que eu fiz para colocar todas as respostas de vocês e entender exatamente onde é que vocês estão. Então, temos aqui 15% querendo expandir a empresa. O restante, a maioria, só está apagando incêndio. Não me surpreende que eu coloquei todas as respostas da pesquisa de vocês no chat GPT e pedi para ele criar uma imagem de como é que aqueles empresários estão hoje. Você quer ver a imagem? Deixa eu entender. Você quer ver a imagem, gente? Querem ver? Sim ou não? Vocês podem ficar chocados. Digam que sim, porque eu vou mostrar de qualquer jeito. Isso. Então é melhor dizer que sim, porque de qualquer jeito eu vou mostrar, e assim pelo menos vocês não vão dizer que foram obrigados a ver a realidade. Essa aqui foi a imagem que o chat GPT me deu do questionário de vocês. O que eu faço, gente? Como se vocês estivessem totalmente sem ação, se sentindo vítima da situação, e o incêndio é maior do que vocês. Vocês não são vítimas. Vocês não são vítimas. Vocês são os diretores da empresa. Isso tudo pode mudar com apenas uma decisão. A decisão de começar a dirigir a tua empresa. A decisão de parar de ficar usando uniforme. A decisão de sentar e escrever todas as atividades que você faz. Mas tem que ter uma lista de 150 atividades. Tem que ter uma lista de 150 atividades. Não adianta, não adianta, não tem mágica. Às vezes a gente fica esperando uma mágica, ou às vezes a gente está tão acostumado a reclamar que a gente não enxerga a própria solução que existe. E o primeiro passo é justamente você se tornar o diretor, você começar a enxergar que você é o comandante, se você está no operacional, quem é que está pilotando o avião? Você é o diretor da tua empresa. Por quê? Eu vou trazer para vocês, do jeitinho que vocês escreveram, alguns pontos que vão abraçar a maior quantidade de dúvidas que vocês têm. Vamos lá? Por exemplo, alguém escreveu: quando o funcionário não obedece e eu tenho que ficar na loja o tempo todo. Gente, não parece uma mãe reclamando que a criança não obedece? Ah, eu tenho um filho de 5 anos de idade que não me obedece. Eu fiquei chocada quando eu li isso. Funcionário não obedece, eu tenho que ficar na loja o tempo todo. Gente, quem que você contratou? Parente? Amigo? Vizinho? Você não paga essa pessoa? Você não tem um contrato de trabalho com essa pessoa? Eu fiquei chocada com essa resposta.
Você não tem um contrato de trabalho com ela? O contrato de trabalho é empregador e empregado. É um contrato de subordinação. Não obedece em quê? Você tem a descrição das atividades dessa pessoa? Como é que você conduz essa relação de trabalho? Isso pode trazer até uma justa causa, mas de repente, não sei o que se passa. Se a pessoa está devidamente registrada, tem um contrato de trabalho, está na carteira dela, está tudo correta, ela foi contratada para trabalhar e ela não te deve obediência, ela te deve respeito. Obediência ela deve ao pai e à mãe dela. Vocês às vezes parecem mais pai e mãe reclamando de empregado. Olha essa aqui. O quanto eu devo e quando eu devo pegar mais pesado? Nunca, nunca. Para que você vai ficar pegando pesado? Não são crianças. Tem descrição de atividade. Na maior leveza do planeta, você pode aplicar uma advertência, uma suspensão e também uma justa causa. Essa ideia de pegar pesado, não são escravos, não é capataz, não é nada disso. Sem contar que ficar pegando pesado com o pessoal, isso cansa. Eles não são crianças. Não é pegando pesado que eles vão crescer. Muito menos fazer sua empresa crescer. As pessoas erram, não é porque elas querem errar. Elas erram porque elas ainda não aprenderam. Elas erram porque elas ainda não entenderam a importância de se conferir aquilo que precisa ser conferido. Elas erram porque elas sabem que depois você vem e arruma tudo. Você precisa mudar a sua postura e não pegar pesado. Ter clareza das atividades que cada pessoa tem para fazer dentro da tua empresa. Isso muda, mas a pessoa tem que ter essa clareza também do que se espera dela, ok? Funcionário ocioso. Funcionário ocioso, eu tenho que pegar minha placa de diretor e dar na cabeça, né, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas estão ociosas porque você está desorganizado. Cadê a liderança dentro da tua empresa? Atraso na chegada de funcionários. Gente, que isso? Atrasou ou faltou, sem. E aqui, olha só o que você fala, gente. Olha só para isso. Falta sem comunicação prévia. Então, se eu falar na tua empresa, sexta-feira eu vou para a praia, não vou vir trabalhar. Estou comunicando previamente. Eu posso? Sim ou não? Você entende que não tem nada a ver o que você está escrevendo? Falta de comunicação prévia? As pessoas foram contratadas para trabalhar 44 horas semanais. Se elas não trabalham 44 horas semanais, você é quem permite isso. Não são eles fazem, é você que permite. Eles usam celular. Olha aqui como você escreve, né? Uso de celular durante o expediente. É você que permite. Você tem um armário onde eles vão guardar, você escreveu a política do celular, todo mundo assinou, aplicou advertência, né? Funcionário fora do posto de serviço. Gente, tá uma zona a empresa. E aí vocês falam, ah, porque eles faltam, eles chegam atrasados, eles usam o celular. É você, dono de empresa, quem está permitindo que tudo isso aconteça. E eu te pergunto, até quando? Até quando você vai permitir isso? Você precisa criar todas as regras na tua empresa junto com a tua equipe, de forma clara. Tudo isso aqui são textos que vocês escreveram lá na pesquisa. A gente escolheu os textos mais abrangentes, ok? Ter colaborador que possa dar um atendimento mais humanizado. É só contratar. Qual foi o teste que você fez para saber se ele ia dar um atendimento mais humanizado ou não? Você fez um roleplay de atendimento, trouxe lá uns problemas para ele resolver, para saber como é que ele ia se sair? Se você não fez nada disso, como é que você vai saber se vai ser humanizado ou não? E, gente, essa ideia de colaborador, colaborador é quem trabalha em ONG, voluntário.
Você tem empregado que procurou emprego para trabalhar numa empresa. Você é um empregador. Tá na lei, empregador e empregado. Você já viu alguém entrar na justiça e pedir vínculo colaboratício? Ou eles pedem vínculo empregatício? Pedem vínculo empregatício. Empregado, empregador, eles procuraram emprego num anúncio de emprego, num caderno de emprego, num site de emprego. Por que que de repente, do nada, surge esse colaborador? O que que vocês estão querendo amenizar, mas não ameniza? Não é disso que se trata? Não é disso que se trata, gente. Quando você começa a chamar toda a tua equipe de colaborador, e tem pior, né? Aqui somos todos uma família. Aham. Depois dá uma justa causa no filho, né? E aí fica a fábrica inteira falando: olá, falou que era família e agora deu uma justa causa. Para com isso, gente. Vamos ser profissional, vamos contratar pessoas adultas, pessoas profissionais também. Essas frases foram vocês que escreveram. As coisas não acontecerem quando as coisas não acontecem, né? Quando eu não estou. Uma dependência, né, total. Sim, mas elas também não acontecem quando você está. Pode ter certeza disso. Quando você está, elas só acontecem porque você fica corrigindo o tempo todo. Você está iludido de que elas não acontecem quando você não está. Elas não acontecem quando você está. Só que aí você fica lá, lembrando, você fica fazendo papel de papagaio de pirata. Você fica lá, ó, faltou isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê, porque a tua equipe é muito júnior. Simples assim. Enquanto você está lá, as coisas não estão acontecendo e você não percebe. Você está sendo o próprio empresário Branca de Neve. Aquele que arruma a caminha dos anões, prepara os anões, leva os anões dormir e no dia seguinte continuam sendo anões. E você fazendo tudo. Entende? Abre o olho. As coisas não acontecem quando você está lá também. Eles ficam o tempo todo vindo te pedir ajuda. O tempo todo você fica lembrando de coisas que eles esqueceram. Quando as coisas começarem a funcionar com você lá dentro, ninguém te pede nada. Ninguém precisa te perguntar nada. Aí você faz o teste. Você vai na padaria, compra um bolo e leva para sua avó, sua mãe, uma vizinha querida, uma amiga querida. E vai comer um bolo, vai tomar um chá da tarde e fica olhando o celular. E anota todos os perrengues que acontecerem, ok? E aí depois você vai e resolve esses perrengues. Dali 15 dias você faz a mesma coisa. Depois você vai tirar um dia todo só para você. E fica só observando os perrengues, anotando. Cada perrengue que acontece é um ups. Aqui faltou treinamento, aqui faltou uma política, aqui faltou acompanhamento. Qualquer perrengue é um ups. Entendem isso? Pessoal, tá fazendo sentido? Escrevam para mim aqui no chat se tá fazendo sentido, senão eu fico achando que eu tô sozinha aqui, eu vou embora. Ninguém fala comigo, ninguém responde nada no chat, eu vou embora. Posso colocar minhas recepcionistas para vender os serviços da clínica? Pode, claro que pode, a empresa é sua. E depois também você pode receber um processo, né? Por acúmulo de função, dupla função, e tá tudo bem. Nós fazemos o que nós queremos e depois nós aguentamos as consequências. Primeiro, você já contratou errado. Eu jamais contrataria recepcionista, porque recepcionista recepciona as pessoas. É igual balconista. Balconista fica lá com o bração em cima do balcão. Balconista fica lá. E aí você pede para organizar a prateleira. Não, 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 sou balconista. Você pede para fazer qualquer outra coisa, não, 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 sou balconista. Recepcionista é a mesma coisa, você já contratou errado, entende? Você tem que escolher muito bem o CBO para contratar. Eu, neste caso, teria contratado um auxiliar administrativo e teria já colocado no contrato dela que ela vai recepcionar clientes, que ela vai vender serviços da clínica, que ela vai fazer isso, 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 isso. Você colocou? Não colocou, né? Não colocou. Então, quando você não coloca essas informações, você pode vir a ter problemas depois. Entende? Você precisa
ter um contrato. Você precisa deixar claro para que a pessoa foi contratada de forma documental, para que isso não vire depois um processo na justiça. Dono de empresa, cuidado com o que você faz. E eu deixei aqui a cereja do bolo, por último, que é o medo de cobrar e virar assédio moral. Não tenha dúvida de que vai virar assédio moral, porque o seu papel não é ficar cobrando nada de ninguém, o seu papel é fazer as coisas acontecerem. Se cada um sabe o que tem para fazer, se você tem métricas, você sabe o tempo que leva para se fazer, se você tem processos, você não precisa ficar cobrando ninguém. Não é essa a ideia. Você simplesmente senta com a pessoa e fala: como é que podemos fazer para que isto nunca mais volte a acontecer? E a pessoa vai te trazer a solução, entende? Pessoal, esses daqui foram frases que vocês escreveram na pesquisa. E eu deixei aqui um tema bem mais complexo que alguém, que eu não sei se está aqui presente ou não, escreveu. Vamos analisar junto o que essa pessoa escreveu? Porque essa pessoa aqui, ela está sofrendo em todos os sentidos. Por isso que eu quis trazer isso aqui para você, ok? Não consigo passar as informações. Organizo a reunião, mas não consigo fazer a reunião. Bingo! Você marca uma reunião e não faz? Gente, que informação! Que informação! Que é isso? Que informação que você está passando subliminarmente para toda a tua equipe? Ah, aqui a gente pode marcar uma coisa e não fazer. Aí a tua equipe marca de te entregar o trabalho, também não te entrega. Pessoal, nós começamos a nossa aula pontualmente às 20 horas. 20 não, 19. É que normalmente minha aula é às 20. Quando é às 20, nós começamos às 20 e eu abro a sala de aula 10 minutos antes. Nós começamos a nossa aula mentoria 19 horas e 15 minutos antes a sala já estava aberta. Agora, se eu chego aqui 7h15, não deu tempo nem de pentear o cabelo, né? Toda sem batom já não é a Carmen, né? Vocês já sabem disso. Como é que eu vou poder vir aqui falar para vocês sobre compromisso? Sobre a importância de compromisso? Entende? A tua primeira frase, você já está construindo uma cultura desastrosa na sua empresa. A cultura de que tá tudo bem se atrasar, tá tudo bem combinar e não fazer. Essa é a cultura da tua empresa. Eu me saboto, só consigo quando fico nervosa e despejo tudo. Aqui sim você tem problemas graves com NR01, fatores psicossociais. Não se despeja nada. Para isso a gente tem terapeuta. A gente contrata uma terapia para poder despejar as coisas. Não se despeja nada, nem amigos, nem equipe, nem familiares. Não existe essa ideia de despejar. Já inventaram um negócio que chama terapia. Aí você vai para tua terapia, chora horrores, despeja tudo e tá tudo bem. Mas não é na equipe. Não é na equipe. Pelo amor de Deus. Não é na equipe. Imagina o trauma que você já criou na tua equipe. Honestamente, eu nem sei se eu conseguiria estar te ajudando, porque o trauma que você já criou nessa equipe é tão grande que cada vez que você falar de fazer uma reunião, eles tremem. Por quê? Ou a reunião não vai acontecer, ou eles vão apanhar na reunião. Entende? Aí você escreve assim: iniciei o ano disposta a demitir funcionários tomate podre. Cara, demitir funcionários tomate podre. Eu vou te ensinar uma coisa. Quando você coloca as regras na sua empresa da forma correta, que é para se colocar, em 2 dias o tomate podre não está mais na sua empresa, porque eles não suportam trabalhar no ambiente com regras. Me desculpa, mas esses tomates podres, eles estão aí porque você os trouxe. E eles foram ficando, foram ficando, foram ficando, e você não cobrou nada deles. Você já podia ter aplicado uma justa causa dos tomates podres. E eu entendo muito de tomate podre, pode ter a certeza disso.
Olha aqui, dispensamos em dezembro, outro agora em janeiro. Você deve estar com muita grana, né? Você quer meu Pix? Eu acho melhor você entrar para minha mentoria de 30 mil reais. Você quer meu Pix? Aí eu já te passo o Pix. Daí eu dou um jeito na sua empresa. Entra para minha mentoria então. Fechou? Me paga aí os 30 mil reais e eu vou te orientar certinho do que você faz. Porque você deve estar com muito dinheiro sobrando, né? Ficar fazendo rescisão, rescisão, rescisão. Agora, para você que está me ouvindo, entenda. Você contrata uma pessoa para trabalhar. Se ela não está trabalhando, você pode aplicar uma justa causa da forma correta. Entende isso? Faz sentido para você? Porque não adianta conversar. É óbvio que não adianta. Agora que você descobriu, conversar, você conversa com seu filho. Seu filho de 5 anos de idade. A partir de 5 já tem que saber o que faz. Converse com o teu filho de 5. Quem conversa, conversa é mãe. Dono de empresa documenta e o documento se chama advertência. Não são eles que não chegam no horário, minha querida, é você que permite. Tudo que o dono de empresa faz é cara feia, né? E aí não vai resolver. Avisei durante meses, meses. Gente do céu, isso é mãe. Você tá aparecendo, ó, com todo carinho, tá? É com amor que eu tô falando. Eu juro, juro, juro que é com amor. Eu já fui a pior empresária do mundo. Eu fui aquela que apliquei uma advertência com mais de 3 páginas de tanta raiva que eu tava daquela menina dentro da minha empresa. Então, eu tô te falando com todo o amor do meu coração. Escuta o que eu vou te dizer, por favor. Você tá parecendo mãe que fala assim: filho, arruma seu quarto. Meses. E o quarto tá uma zona. Filho, tira a toalha molhada de cima da cama. E o colchão já tá podre de tanta toalha molhada que ele largou em cima da cama. Você tá parecendo mãe que fala, a mãe vai lá e faz. Fala, a mãe vai lá e faz. Você é a dona da empresa. Eu sei que ninguém até hoje te ensinou como ser a dona da empresa, mas eu tô te ensinando. Me escuta, me escuta. Começa a dirigir a tua empresa. Não existe essa história de despejar, nem de ficar nervosa. Tudo que acontece de errado é um ops. Começa a se responsabilizar que não são eles que se atrasam. Quando você me fala que são eles que se atrasam, você não tem poder sobre a sua empresa, nem sobre aquelas pessoas, porque são eles que se atrasam. É como quando você fala, ai, veio uma chuva forte, tinha um sol forte, o céu se cobriu de nuvens. Eu não tenho poder sobre isso. Eles se atrasam. Não, é você quem permite. Não sou eu quem permite que venha uma chuva forte, mas eles se atrasarem, é você quem permite. É você quem dá o perdão tácito para eles, que não aplica uma advertência sequer. E agora não adianta você querer aplicar advertência porque o perdão tácito já foi dado. Significa perante o juiz que você concorda que eles se atrasem. Significa perante o juiz que a tua empresa não tem regras. Muito provavelmente as pessoas que entrarem com processos na sua empresa ganham. Você precisa criar uma nova regra, uma nova política a partir de agora. As coisas serão assim, ok? Vamos continuar, que essa história aqui tá boa. Eu te agradeço por você ter compartilhado. Eu agradeço muito a cada um de vocês que compartilharam as dores de vocês, porque vocês, deixa eu até tirar aqui o compartilhamento. Eu agradeço de coração, porque vocês é que permitiram que essa aula aqui acontecesse. Graças a vocês terem aberto o coração de vocês, terem trazido as dores, os problemas e os desejos que eu consegui organizar essa aula. E tem mais, vocês estão fazendo parte de um novo projeto meu. E que logo eu vou te contar do que se trata. E não se trata de aula, curso, mentoria, nada disso, nada disso. É um projeto novo, é inédito e eu estou muito feliz com ele. E eu vou te contar do que se trata e o pontapé inicial foi com vocês. Bora lá? Vamos continuar? Olha só. Este mês descontei os atrasos, não o DSR.
Gente, total falta de conhecimento da lei. Eles têm que trabalhar 44 horas semanais. Se eles se atrasam 2, 3 horas, não dá 44. Eles não recebem DSR, que é o domingo. E o fato de você não ter descontado antes não te permite descontar agora, porque você sempre perdoou. Você tem que criar regras. Expliquei, mas não adiantou. Vão fazer um escândalo. Vão fazer um escândalo. Mas tem um que é velho de casa, eu sei, são aqueles gatos gordos, velhos, que ficam no seu sofá e rasgam todo o seu sofá. E quando você vai tirá-los do sofá, eles fazem assim. "Tsh". É ou não é? Eles te ameaçam quando você vai mexer com os gatos gordos e velhos. Mas eu tenho 30 anos de experiência com isto, em lidar com gatos gordos e velhos, e a vacina significa dirigir a empresa, colocar as regras. Os gatos gordos e velhos do sofá rasgam todo o sofá, eles não suportam regras. Quem mais aqui tem um gato gordo e velho no sofá? Escreve para mim. Depois eu vou estar lendo todo o chat, né? Aí escreve para mim. Quem mais tem aqui um gato gordo e velho? Você tem? Você entende do que eu estou falando? Acredite em mim, se você coloca as regras, rapidamente eles saem. Eles não aguentam quando eles percebem que vão ter que trabalhar. Ó, esse é difícil de lidar. É muito bom no serviço engessado. Então não é muito bom. Ou é muito bom ou é engessado. Não dá para pôr as duas coisas na mesma palavra. Não cata um clipe se não pagar por esse serviço. E você quer uma pessoa assim na sua empresa e você ainda fala que ele é muito bom. Fala mal da gente, critica e sugere que quer enfiar a família aqui. Fala mal e cadê tuas regras? Cadê tua política de contratação? Eu jamais contrataria a família. Não é não aceitar por N motivos, tem que ter regras claras, ok? Tenho certeza de que vai achar brecha para nos processar. Eu também tenho. Eu também tenho. Ele desmotiva a todos porque ele faz o serviço rápido e fica parado. Fica parado porque vocês permitem. Entende? Fica parado porque vocês permitem. Se ele faz esse serviço tão rápido assim, é porque está abaixo da capacidade produtiva dele. Cadê os teus processos? Ele desmotiva a todos, isso é muito ruim. Eu penso que eu engessei ele ao longo dos anos, com certeza, com certeza. E não criei uma equipe que se ajuda, com certeza também. Mas é porque você precisa ter líderes dentro da sua equipe. Se você tem um profissional nível 1, tem que ter um nível 2, tem que ter um nível 3 e assim por diante. Não dá para você querer fazer tudo sozinha, senão você vai acabar ficando louca, marca a reunião e não cumpre e explode por qualquer coisa, entende? Você vai ficar doidinha. Você sabe quantos alunos eu tenho que chegaram até mim depois de terem tido AVC? É triste, mas são muitos. Tiveram AVC, burnout, infarto, quase morreram por causa da equipe. São esses mesmos alunos que falaram no início dessa aula. Hoje eles estão super bem. E é meu orgulho e minha alegria, ok? E me traz muita tristeza quando eu vejo isso que vocês falam. Que o sonho de vocês é ficar 15 dias fora, uma vez por semana em casa, ou não vir por meio período. Tem uma coisa para te contar. Empregado fica 30 dias fora. Qualquer ajudante, assistente, Zé Mané, que mal sabe ler e escrever, tem férias de 30 dias. Você é o dono. Pessoal, escreve no chat para mim há quanto tempo vocês não tiram férias. Deixa eu entender há quanto tempo vocês não tiram férias. Você é o dono e você não consegue tirar 15. Às vezes eu falo coisas assim para chocar, tá? Por que que você não distribui teu currículo? Pelo menos vai ter 30 dias de férias. Entende? Só falta você me dizer que vai de uniforme. Quero viajar. Faz 10 anos que não vou para a praia. Moro em Goiânia, não me permito sair
além de 2 horas de distância. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quando eu fui para Nova Zelândia? Eu saí daqui do Brasil na quinta-feira. Eu só cheguei lá no sábado. Você acha que é perto? Acha que é longe? Isso de avião, tá? Eu não fui nadando até lá, se você acha isso, de avião. Saí daqui na quinta-feira, cheguei lá no sábado. Agora que eu vou para San Diego fazer o meu curso de física quântica, eu saio daqui na segunda-feira, chego lá na terça. O ano passado eu estava de férias na Escócia e na Turquia também, mesma coisa. Sai num dia, chega no outro dia. Quando é que você vai entender que você está no operacional? Quanto mais tem que doer? Me fala. Quanto mais tem que doer para você entender? Eu fiquei muito triste quando eu li essas coisas. Eu fico muito triste, porque assim, eu tô sempre oferecendo água para o dono de empresa, mas ele tem que aceitar. Eu não consigo fazer nada por vocês se vocês não derem o primeiro passo. Poder que viajar sem ter que fechar meu negócio. Imagina fechar a empresa para viajar. Veja se isso faz sentido. São aquelas pessoas engessadas que só tiram férias Natal e Ano Novo, né? Ou só no Carnaval, quando fecha. Isso não faz sentido. Fazem 15 anos que não tenho uma semana sequer de descanso, nem no final do ano. Todas tiram coletiva e eu fico apagando incêndio. Isso dói ler essas coisas que vocês escreveram no questionário. Essa frase aqui é de alguém que está aqui na aula comigo, gente. Me doeu de ler essas coisas. Como é que alguém fica 10 anos sem ir para a praia, 15 anos sem tirar uma semana de férias? Aí eu vou ter que recomendar para vocês procurarem emprego mesmo, pelo menos vão poder tirar férias. Até quando vocês vão aguentar? Poder ficar com tempo livre, mas com a cabeça e o coração em paz, quando retornar a empresa não ter nenhuma surpresa desagradável. Também não funciona se você resolve sair e quando você chega a empresa pegou fogo. Percebe que vocês estão achando que os problemas de vocês é aqui no iceberg, nessa parte aqui de cima dos problemas. Mas os problemas de vocês estão aqui na parte de baixo do iceberg. Na parte de baixo do iceberg. E eu não vou conseguir te ajudar apenas em uma aula mentoria. Essa aula mentoria, eu estou te mostrando os caminhos, estou te mostrando todas as soluções que você precisa. Mas nós vamos precisar voltar a nos reencontrar. Porque na situação que tá, vocês não conseguem sequer sair da empresa de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, o que é que vocês estão escrevendo, e aí eu preciso do meu super óculos para essa letra pititica que tem aqui. E eu vou fechar o chat para vocês não escreverem mais, senão eu não consigo estar olhando os comentários. Preciso aprender a ser uma diretora, acho que me igualo a muitos aos empregados. É verdade, Isabel, isso pode estar acontecendo, mas para aprender é mais fácil do que você imagina. Eu tenho alunos que têm resultados em 3, 4 meses e conseguem de verdade organizar sua empresa. Mas às vezes você faz o programa e seu marido não faz, por exemplo, o seu sócio não faz. Aí você fica lá tentando nadar e ele atrapalhando, né? Então é muito importante, se você tem sócios, que os dois estejam engajados para conseguir o resultado. Se você tem filho que está no negócio, que está na empresa, filhos, sócios, se eles não entenderem o que você quer fazer com a empresa, não funciona. Eu falo muito isso dos meus eventos presenciais. Eu não sei se tem alguém aqui que vai vir no próximo evento presencial, né? Mas isso eu falo bastante lá. Sempre que possível, traz o sócio, porque depois você chega lá e fica perdido. A Nádila está 5 anos sem férias, mas você está inscrita no meu programa e sexta-feira é a sua primeira aula, né? Então, parabéns por estar aqui. Você já começou a entender agora alguns conceitos, né?
E na sexta-feira, a sua primeira aula ao vivo de todas as demais que virão e tem aí uma trajetória a ser seguida. Eu tive férias apenas de uma semana. Sibeli, como que você vai fazer uma viagem, por exemplo, com férias de uma semana? Fora do Brasil, não dá tempo, né? Porque você vai num dia, chega no outro, tem que voltar um dia antes, ainda tem o jet lag da viagem, ainda tem o fuso horário, não dá, né? O máximo que consigo são 4 dias inventando feriados. Jô, isso não são férias. 9 anos, 2 anos, eu juro que eu fico triste, gente, porque eu já fui assim. Eu já fui assim, vocês podem não acreditar. Eu me lembro uma vez que eu fui num carnaval que a minha prima me chamou, que era um retiro da igreja que ela fazia parte e tal. Cara, eu levei todo o trabalho que eu tinha para fazer no retiro. E aí eu tava lá na piscina, achando que eu tava de férias no retiro de carnaval, mas eu tinha uma pilha de papel do meu lado. E aí as pessoas falavam assim: Você é professora? Você tem coisa de prova? Eu, não. Não é prova? Não. Eu não sabia o que falar. Ninguém acreditava que eu estava trabalhando dentro da piscina, né? E eram só 4 dias de retiro. Então, quando eu leio isso que vocês falam, máximo que eu consigo 4 dias. Eu já fui assim. E é por isso que eu sei que dá para mudar, ok? 2 anos, 9 anos. Hoje tive um exemplo desse e acabou indo embora. É verdade. Colocou regra. Fá. Ai, que lindo! Amanda essa aula. E eu amo quem tá amando a aula. Que bom. Carmen, com essa nova NR1, não estamos no fio da navalha. Depende, se você souber fazer as coisas, não. Não podemos ser passivos trabalhistas. O problema, André, sabe o que é? As pessoas, os empresários, né, eles estão achando assim que agora eles são responsáveis por qualquer problema de depressão, coisas assim. E não é bem assim. Não é assim. Se a pessoa tem um problema lá particular, não é o caso. Ele tem que ter problemas originados na empresa. O que é que vai te proteger? Uma boa descrição de cargo, pessoas que são promovidas dentro da sua organização em tempos regulares, né? Mudando as atividades que ele te entrega, mudando o salário. Carmen, por que isso? Porque isso mostra que você tem um ambiente saudável e que sim, você cobra resultados, mas você entrega uma contrapartida. O que mais que vai te proteger? A política de horários, onde você mostra que a pessoa tem que se cuidar, que ela tem que fazer 60 minutos de almoço. Carmen, isso é óbvio, tem que estar escrito, o juiz tem que ler. Que se você dá intervalo para café, tá escrito lá, entendeu? Tudo que você faz tá escrito que ele não pode fazer hora extra. Porque o que vai pegar? São essas empresas que fazem 2 horas extras todo dia, entende? Ou faz 3, 4 horas, ou passa da jornada de 10 horas trabalhadas em algum momento. Isso tudo é considerado análogo a trabalho escravo, então tem que tomar muito cuidado. São esses pontos, André, que vão acabar pegando na NR01. Mas o dono de empresa, ele fica desesperado, achando. Outro dia teve um dono de empresa que falou que a empregada dele veio reclamar que separou do marido, não sei o quê, que estava em depressão, com ideias ruins. Ele deu dinheiro para ela fazer terapia. Eu falei, mas por que que você fez isso? E aí ele falou assim: ah, eu fiquei com medo da NR01. Eu, Jesus amado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A partir do momento que você dá dinheiro para a pessoa fazer terapia, você está assinando, né? Que você é culpado. Você está assinando de que você é o culpado por isso. É esse cuidado que tem que se tomar, entende? Que outra política te ajuda? Os valores da empresa, valores muito bem implementados, todo mundo da equipe saber quais são os valores. Descrição de atividades, isso é super importante ter na empresa também. Política de relacionamento, aqui não interessa se você é de direita, esquerda, centro, nada vai, né, poder permitir que você traga esse assunto para a empresa. Aqui tem Copa do Mundo agora. Não interessa para que time você torce. Não é assunto. Não me interessa se você é hétero, se você é homo, ou qualquer outra coisa, que agora tem tanto nome que eu nem sei falar. Não interessa. Aqui todos vão ser tratados com respeito. Apelidos. Eu vi muita gente ganhar processo na justiça porque o chefe botava um apelido. Entende?
Então, vocês precisam tomar muito, muito cuidado com situações assim. Isso é fundamental, fundamental, ok? É isso que te protege, né, NR01. Cuidado com esses questionários, porque tem um monte de empresa aplicando questionário, porque você tem que ter uma avaliação de terceiros, neutra, tal, mas eu não vi nada de neutralidade nas avaliações que eu vi. Eu vi algumas razoáveis e algumas que é um tiro no seu pé. Eu vi uma avaliação de uma mentorada minha lá de Salvador. Aí a avaliação falava assim: o seu dia é suficiente para todas as. Tem hora suficiente para todas as atividades que você tem para fazer? Pergunto isso aqui para o dono de empresa: é suficiente? Claro que não, né? Agora imagina o empregado respondendo que não é. Porque aí ele tem quatro opções: nunca, raramente, não sei o quê. Isso por si só já dá um monte de ideias para o empregado que não é para ser dado. Então tem que ser muito bem avaliado, né? Muito bem avaliado. Essas políticas é muito fácil, né, de serem aplicadas, implementadas, mas precisam ser feitas junto com a equipe. Por quê? Não adianta você pegar o melhor documento do mundo e colocar a goela abaixo. O que vale é a primazia da realidade. É isso que nós estamos construindo neste momento com alguns mentorados. Jamile, sim, meu marido fica na oficina, tudo corre normal. Se ele sair, se ele sair por um segundo, o telefone já toca. Então, Jamile, o problema é que enquanto ele está lá, ele atende o telefone, entendeu? Eu preciso que enquanto seu marido está na oficina, quando o telefone toca, ele não atenda. Porque é óbvio que se ele sai e o telefone toca, ele não vai estar lá e ninguém vai saber o que fazer. As coisas precisam funcionar quando você está na empresa. Uma vez eu estava fazendo uma live das 11h47, aí entrou uma pessoa e falou assim: não, porque eu sou farmacêutica e quando eu saio da farmácia, eu coloco a farmacêutica substituta e nada funciona. Eu falei, tá, e quando você não está de férias? Ah, daí eu sou a farmacêutica. Aham, e aí? Que história é essa? Entende? As farmácias têm que ter essa farmacêutica, não pode ser a substituta, ela tem que ser oficial o tempo todo. Você tem que ser o suporte dela até ela ficar muito boa. É óbvio que se ela só ocupa o cargo quando você sai, não vai dar certo. E a mesma coisa eu te falo, Jamile, é óbvio que se ele fica o tempo todo atendendo telefone, quando ele sai, não vai ter ninguém para atender telefone, entendeu? Estou tentando entrar, mas sem sucesso. Entrar onde? Aí eu já não entendi onde que você quer entrar, porque você está aqui dentro escrevendo, né? E pronto, todas as dúvidas respondidas. Pessoal, então eu vou contar para vocês agora sobre o próximo passo e a data, porque de verdade não é tempo suficiente esse tempo que nós tivemos. A sensação que eu tenho é que eu pude ajudar vocês aqui na parte do iceberg. Para eu poder ajudar mais vocês, eu preciso de um tempo maior, ok? Por isso, eu estou agendando no dia 17/3, às 19 horas, um workshop que vai ser mais longo. Aqui nós já ficamos em torno de 1h30, nós já estamos aqui. Esse workshop ele vai ter mais ou menos em torno de 3 horas. E então eu vou te mostrar como fazer, como fazer. Neste workshop, você vai aprender como ter uma equipe que gera lucro e faz a sua empresa crescer mesmo sem você estar presente. E o que você vai aprender neste workshop? Vai aprender sobre a cultura da empresa que é aquela mão invisível que faz com que tudo funcione mesmo sem você estar presente. Você vai aprender mais sobre férias, você tirar férias, não férias do seu empregado. Você vai aprender sobre como contratar gente boa. Eu vou te falar de atração, vou te falar de seleção, vou te trazer muito mais informações do que o que nós trouxemos aqui. Então, eu vou poder detalhar mais coisas porque nós vamos ter o dobro de tempo. Eu não vou mandar nenhum questionário para vocês dessa vez. Eu já tenho as informações que eu preciso. Então, eu vou trazer o conteúdo estruturado para que vocês possam aprender
todo o conteúdo de ponta a ponta. Como blindar a tua empresa, como colocar as regras, advertência, como aplicar advertência, suspensão e justa causa. E também sobre liderança. Venha preparado, porque vai começar às 7 e vai ser um conteúdo top. Esse conteúdo, podem responder no chat, esse conteúdo, ele te ajuda? Esse conteúdo faz sentido para você? Faz sentido a gente marcar um outro encontro e vai ser no dia 17/3, né? Para que eu possa estar organizando todo esse material. Eu nunca fiz um evento com toda essa logística, né? Desde o primeiro passo é uma imersão de cultura, férias, contratação de gente boa, como blindar a empresa, como colocar as regras, advertências e liderança. Tudo isso numa única noite. Venha preparado, porque essa noite não vai ter horário para terminar. 17/3, coloquem na sua agenda, ok? E tem mais, eu vou também te dar de presente a gravação desse workshop que será no dia 17/3, às 19 horas. E tem mais! Você quer saber o que mais tem? Não para por aí, não para por aí. Eu tô te falando que você vai fazer parte de um projeto novo, um projeto inédito também para mim, né? E eu quero te convidar, sim, para fazer parte desse projeto. 17/3, marca na tua agenda. Vai ser um workshop longo e você que estiver aqui comigo vai ganhar a gravação. Você vai ter a oportunidade de estar entre os primeiros que vão receber em qualquer lugar do Brasil e somente no Brasil o meu primeiro livro da minha autoria. E qual é o nome do livro? Ah, não podia ser outro do que Como Ter uma Equipe que Gera Lucro. Essa é a ideia. Meu primeiro livro, meu primeiro bebê. Ele vai ser enviado para você mais ou menos em torno de 40 dias depois do nosso workshop. Porque no nosso workshop nós vamos estar trazendo, né, uma boa parte do conteúdo, né, aqui do bebê. Em torno de 30, 40 dias depois do workshop, você vai estar recebendo o bebê lá na sua casa. Então, desde que você esteja no Brasil, eu consigo estar fazendo essa entrega para você. Parou por aí? Não, não parou por aí. Por isso que eu estou te dizendo o quanto foi especial você ter respondido essa pesquisa, o quanto foi especial estar aqui com vocês hoje, trazendo novas alternativas, novos caminhos, porque toda essa pesquisa nós estaremos utilizando também nesse meu primeiro livro. Eu já tenho outros livros onde eu fui coautora, né? Vários outros livros que eu participei, mas esse é o primeiro, que o conteúdo vai ser 100% meu. Então, coloque na tua agenda, vai ser 17/3. E como é que você vai fazer para participar? É muito fácil, muito simples. Nós fizemos uma oferta mega especial. Nós estamos abrindo a pré-venda por apenas R$ 97. Não caia da cadeira, eu sei que você não imaginou que pudesse ter um livro lá na sua casa. Sabe quanto custa correio, né? Pois é, tá incluído, tá incluído. Eu vou te mandar o livro, você vai participar dessa imersão, desse workshop, que é uma imersão de conhecimento, e vai ter a gravação dessa imersão, ok? Então, agora eu vou pedir para o pessoal da minha equipe colocar o link aí para as pessoas que quiserem, né, tá participando, tendo o livro e participando desse workshop que vai acontecer no dia 17/3. E vocês podem também convidar outros empresários, contar essa novidade. Vocês são os primeiros que estão vendo aqui, né, a capinha aqui do meu livro, como é que ele tá? Muito lindo. Olha só, gente, meu nome, Carmen Vera. Ó, vocês perceberam que todos os slides já são da corzinha do meu livro? Que eu fiz tudinho já pensando no meu livro? Eu só não vim de camiseta amarela, mas eu pensei e falei, não, melhor não.
É esse crescimento que eu desejo para vocês, como ter uma equipe gerando lucro, mesmo sem você estar lá, ok? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nessa noite é isto. Um prazer enorme estar aqui com vocês. A minha equipe vai colocar o link, né, lá no. Vai colocar o link para vocês. E se você estiver assistindo a gravação, com certeza embaixo vai ter um link para você poder também estar se inscrevendo para este evento, que vai ser uma imersão, um workshop no dia 17/3, ok? E você que está assistindo aqui agora comigo e não tem espaço de link, é porque o link já está lá no grupo. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para que a gente possa encerrar. Olha que o Jefferson, ele está trazendo aqui, né, já o link, e eu acredito que o link também esteja lá no grupo de WhatsApp. Confirmado, equipe? Que legal, que legal. Gente, eu quero muito alcançar milhares de donos de empresa com esse livro. E quando vocês verem esse livro, vocês vão se lembrar que vocês participaram do pontapé inicial, que o primeiro ponto foi a pesquisa que vocês responderam, ok? Ok, tô olhando aqui, tudo certo, que bom. Pessoal, aguardo por vocês no dia 17/3, que é quando será o nosso workshop. Respondi todas as dúvidas aqui, não tem mais nenhuma dúvida. Eu adorei essa nossa noite, espero que eu tenha trazido algumas novas ideias para vocês. E se você está pensando em fazer um evento presencial e aprender mais sobre liderança, não deixe de participar do Self Leader, que vai estar acontecendo agora em maio e está com as últimas vagas. Às vezes você participou, mas o teu sócio não participou, traga ele também para poder participar. E se você ainda não fez meu programa online, eu falaria com a equipe de suporte, porque a transformação que acontece na vida dos alunos é absurda, absurda. Os alunos podem dizer como era antes da Carmen e depois da Carmen. Eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu faço hoje, que me deixa com certeza muito feliz de participar da transformação de tantos donos de empresa. Muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado, minha equipe que está dando suporte aí para vocês. Muito obrigada à equipe da Auge Books. Esse logotipo aqui é da Auge, que é a empresa que está desenvolvendo, né, todo o livro, que desenvolveu a capa, que desenvolveu tudo aqui para gente. Então, nós temos duas equipes aqui nessa noite, a equipe da Auge Books e também a minha equipe. E agradeço a cada um de vocês que parou um pouquinho para responder o questionário. Eu espero que essas orientações tenham ajudado você. Até a próxima, pessoal. Até o dia 17/3, às 19 horas.